Ministros do STF receberam um recado do governo Lula depois dos Estados Unidos ameaçarem retaliar Alexandre de Moraes. Mais cedo, os magistrados defenderam que Lula reaja diplomaticamente, considerando o caso uma afronta à soberania nacional. Assunto para a repórter Janaína Camelo. Ô, Janaína, qual mensagem foi enviada pelo governo? Boa noite, bem-vinda. Muito boa noite a você, Thiago, boa noite a todos que nos assistem. A mensagem enviada foi exatamente essa que foi pedida aí pelos ministros do STF, que vai haver por parte do governo brasileiro, ali por meio do Ministério de Relações Exteriores, um posicionamento ali contra essa análise da Casa Branca, dizendo ali, entendendo o Brasil que está havendo uma afronta à soberania nacional, diplomaticamente, mas que vai haver sim uma manifestação ali por parte do Ministério de Relações Exteriores. Então hoje, Thiago, um dia depois aí, da Casa Branca informar que está analisando possíveis sanções ao ministro Alexandre de Moraes por violações aos direitos humanos, segundo ali o governo de Donald Trump, também por violações à liberdade de expressão, várias autoridades se manifestaram sobre isso, Uma delas foi o decano do STF, o ministro Gilmar Mendes. Ele nas redes sociais, ele escreveu o seguinte, que não se pode admitir que agentes estrangeiros cerceiem o exercício da jurisdição no Brasil e que a autonomia normativa é determinante para a democracia. O líder do PT na Câmara dos Deputados, o deputado Lindeberg Faria, ele entrou com uma representação contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro na Procuradoria-Geral da República. Segundo ele, o filho do ex-presidente, que se mudou para os Estados Unidos, recentemente, estaria articulando fora do país por crime de coação no curso do processo, em meio à investigação ali contra o pai dele com relação à suposta trama golpista. Porque Eduardo Bolsonaro, ele tem dito nas redes sociais que tem estado em tratativas com integrantes do governo Donald Trump a favor de sanções contra Alexandre de Moraes, Então, só relembrando rapidamente esse caso, ontem o secretário de Departamento norte-americano, Marco Rubio, ele disse numa audiência da Comissão de Relações Exteriores dos Estados Unidos, que a Casa Branca está avaliando ali a possibilidade de sanções ao ministro Alexandre de Moraes, segundo ele, por violações aos direitos humanos. Ele não detalhou, Thiago, como é que está sendo feita essa análise, mas disse sim que há essa possibilidade de sanções. E só para entender, existe uma lei nos Estados Unidos que permite punições a autoridades, a servidores de outros países que estejam ali implicados em violações de direitos humanos ou então de casos de corrupção. Uma das penalidades poderia, por exemplo, proibir que o ministro Alexandre de Moraes entre nos Estados Unidos ou, então, que tenha ali bens ou contas bancárias também registrados no país. O STF diz o seguinte, diz que o ministro Alexandre de Moraes nunca teve dinheiro, bens ou propriedades no território norte-americano. Tiago. É isso, Janaína Camelo com as informações. Deixa eu chamar mais uma vez nossos comentaristas. Esse assunto, claro, vem chamando muita atenção, Nelson Kobayashi. De que forma essa questão jurídica se mistura também a uma questão política? E quais sanções que o ministro pode sofrer aqui no Brasil? Olha, Thiago, a gente vê sempre essas confusões entre os países sendo tratadas da seguinte maneira, se respeitando a soberania de cada Estado. Então, nem os Estados Unidos podem interferir na soberania brasileira e, portanto, na justiça brasileira, no poder executivo brasileiro, no legislativo brasileiro, tão quanto, também na via reversa, o Brasil não pode interferir na democracia e na soberania americana. Então, se as decisões lá nos Estados Unidos dizem respeito simplesmente ao território americano e as coisas que lá acontecem, também não cabe ao Brasil, nem pelo judiciário, nem pelo poder executivo, interferir. É uma questão de autorregulação dos povos e soberania dos estados. Ô Vilela, isso vem ganhando uma repercussão muito grande e a participação do governo brasileiro em relação a isso, ou essa questão, esse posicionamento do governo brasileiro, isso é correto ou é incorreto? O governo não deveria entrar nesse assunto?
Olha, Tiago, o governo ele está adotando, nesse caso, uma postura que me parece bastante interessante, à medida que houve uma orientação expressa ao Itamaraty que resolvesse esse tipo de questão ou que desse o seu recado, mas dentro da diplomacia, dentro da relação de um Estado para outro Estado, sem se utilizar de declarações retóricas, declarações na imprensa, que poderiam elevar a fervura dessa situação, algo que não é interessante nem para o Brasil, nem para os Estados Unidos. Então, me parece que houve, sim, uma manifestação adequada ou o interesse de que haja manifestações adequadas que venham a buscar uma solução, que venham a buscar uma pacificação dessa questão e não ficar realmente num bate-boca pela imprensa que não interessa a ninguém.